Saudação de paz a todos, a você que me ouve nesse momento. Olha, eu tenho uma palavra para os nossos corações e eu já te peço para que você ouve até o final. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar ao teu coração. Eu peço para que você venha meditar nessa mensagem. É uma pequena mensagem. Eu peço que você compartilhe com as pessoas que você conhece. E essa mensagem, o título dela é Como você se comporta diante das crises? É uma pergunta. Como você se comporta diante das crises? Como eu se comporto? Como nós se comportamos? E como base dessa pequena reflexão, eu quero que você abra a vossa Bíblia ou medita comigo no livro de Provérbios, capítulo 24 e o versículo 10, um pequeno versículo que diz assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força ela é pequena. Eu vou repetir esse versículo. Provérbios, capítulo 24 e versículo de número 10 diz: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força ela é pequena. Quando nós observamos o que é uma crise é uma desconjuntura adversa. Mas uma crise, ela não chega de repente, não. Uma crise, ela leva um tempo. Uma crise, ela tem indícios de um começo. Uma crise, ela traz à tona um começo, para depois ela chegar em uma altura de gravidade negativa na vida das pessoas. E a crise pode ser financeira, pode ser conjugal, familiar, pode ser ministerial, ela pode ser problema de saúde, ela pode ser existencial. E muitas pessoas, tanto classe alta como a classe baixa, ela passa por crise. Ninguém está isento de passar uma crise, ninguém. Por mais que as pessoas, ela pode ter uma intimidade com Deus, por mais que ela tenha uma busca incessante com Deus, ela passa por crise. Nós vivemos em um mundo onde passamos por crise. Mas como nós devemos se comportar diante de uma crise? Primeiro ponto, não entre em desespero. Primeiro ponto. Por que você não deve entrar em desespero? O que é entrar em desespero? Pavor. Quando uma pessoa ela está diante de uma crise e ela entra em desespero, o que acontece? A mente dela não vai ter a informação dela saber lidar diante daquela crise. Então, você que é um servo do Senhor, você que é uma serva do Senhor, nós que servimos um Deus poderoso, quando uma crise ela se apresenta, quando a adversidade ela se apresenta, nós temos que saber lidar com ela. E é algo interessante que muitas pessoas pensam que quando uma crise se apresenta, ela pensa que Deus vai vir com o sobrenatural e vai tirar num piscar de olhos. Deus pode fazer isso, Ele faz, Ele fez. Mas nós temos que entender que nós temos que ter uma atuação humana. Temos que ter uma atuação humana. Como assim? Nós temos que exercer movimento. Base bíblica. Quando o povo de Deus, ele
pecaram, Deus ele colocava uma crise. No livro de Juízes, você observa que no capítulo de número 6, o povo, eles pecaram e Deus ele permite uma aflição, uma crise. Certo que essa crise, ela se estendia de acordo com aquilo que o povo não buscava a Deus. Quanto mais cedo o povo buscava ao Senhor, clamava, mais aquela crise era diminutiva, era pequena. Mas nós observamos que o povo, eles começaram a ter pavor dos inimigos, dos medianitas. E eles fazem o quê? Eles entram nas cavernas. Eles se enclausuram em lugares de difícil acesso, com medo. Eles começaram a ter pavor. Por que ter pavor? A crise, ela estava em uma ascensão alta. Ela estava em uma larga escala. Por quê? Os inimigos, eles vinham como os exércitos e eles consumiam, eles levavam tudo do povo de Deus. Eles levavam sementes, eles levavam animais, eles levavam o futuro de alimentação financeiro daquele povo. Chegar a um ponto que o povo, ele perdera a esperança. Mas não todos. Chamado Gideão, um jovem. Olha aonde uma pessoa que tem fé, que busca ao Senhor, um jovem. O que ele faz? Ele buscou estratégia. Ele buscou estratégia. E qual foi a estratégia de Gideão? O que ele observou? Ele agora procurou um lugar incerto para o inimigo. Ele agora vai malhar trigo no lagar. O lagar é lugar de malhar uva. É um lugar impróprio. Então ele teve uma estratégia. Ou seja, o inimigo não vai passar no lagar. Eles vão passar em outro lugar. Então ele tem essa estratégia e a estratégia deu certo. O que você está fazendo para vencer a crise? Agora Gideão, ele começa a ter êxito, ele começa a ter sucesso. Como é que nós entendemos? Ele começa a planejar um futuro, porque ele estava tendo semente. Então a família de Gideão, ela estava sobressaindo perante aquela crise. Por quê? Porque alguém teve estratégia. Vamos aqui observar. Quando ele tem aquela atitude, aquela estratégia, observa que Deus não ordenou ele fazer aquilo, mas ele buscou conhecimento, ele buscou estratégia e ele teve fé. Quando ele faz aquilo, o anjo do Senhor, ele fica debaixo do carvalho. Quando você observa, o anjo do Senhor na teofania era o próprio Senhor. Ele desce por causa que alguém tem uma atitude diferente dos outros. E agora aquele anjo, ele diz, vai nessa tua força. É aqui o ponto. O anjo disse, vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Não disse, vai na força do Senhor. Não. Vai na tua força. Ou seja, essa atitude sua, Gideão, é certa. Essa coragem tua, Gideão, ela é uma coragem de sucesso. Essa estratégia sua, Gideão, está trazendo sobrevivência para o teu povo, para a tua família. E por causa dessa atitude sua, o Senhor é com você. Então, o que eu quero que você entenda? De acordo com o teu movimentar a prol de alcançar sucesso diante da crise, Deus ele está com você. Mas se você só murmurar diante da crise, como Deus vai atuar na tua vida? Como Deus ele vai começar a te
levantar diante de uma crise, sendo que você só exerce palavras de perdas, derrotas, se você somente murmura? Como Deus vai atuar na tua vida? Então diz Gideão, vai nessa tua força, ou seja, força humana. Mais uma observação. Quando Moisés, ele é levado, o maior líder no Velho Testamento, um dos maiores líderes, um dos maiores pastores que foi do Velho Testamento, um grande líder. Quando ele é levado, agora Josué, ele tem medo. Ele fica com medo. Sim, certo, qualquer pessoa teria medo para conduzir um povo rebelde, um povo de coração duro, um povo até mesmo falso, que era o povo de Israel, naquela época onde estava em desobediência. Mas agora ele tem medo. E Deus diz para Josué, tem muito bom ânimo. Levanta-te. Nós observamos que Deus, ele começa a dar instrução para Josué. Mas Josué tinha que se levantar. Josué tinha que se movimentar para ele conduzir aquele povo. Então, observando aqui, o que você está fazendo diante de uma crise? Meu querido e minha querida, as crises, ela está mostrando para nós que se nós vencer ela, nós alcançamos a vitória. Eu quero dizer para você, toda pessoa, depois que ela passa uma crise, uma adversidade, ela não é mais a mesma pessoa. Depois que ela venceu uma crise alta na gravidade, uma crise que teve um êxito, que teve uma altura de sofrimento, mas que você passou, que essa pessoa passou e ela chegou do outro lado, essa pessoa não é mais a mesma. Essa pessoa, ela está com a fé maior. Ela está com experiência de trazer para as pessoas, dizer, olha, eu passei por isso e eu alcancei a vitória. Então você tem que entender, as crises são mudanças de tempo. Se você superar uma crise, vai vir um tempo de sucesso. E você tem que entender isso. Mas eu quero dizer, não fica na inércia. Não fique paralisado diante da crise. Entenda que você serve um Deus poderoso. Nós estamos, quando eu falo isso é geral, muitas pessoas, quando eu falo cristão, eles têm dificuldade de exercer a fé diante de uma crise. Determina, eu vou alcançar. Nós temos que aprender a determinar. Cristão de muito tempo de cristianismo, perdendo, recuando. Eu quero dizer para você, se muitas pessoas cristãs, toda crise que vir, você só perde, você só é derrotado, então qual é o Deus que você serve? Certo? Existem crises que nós, às vezes, fracassamos, mas nós temos experiência. E nós observamos que algumas crises que nós perdemos vai servir de aprendizado de nós observar por que eu perdi, por que aquela crise me venceu. Então você vai alcançar o conhecimento de entender que foi por causa de alguma coisa. Foi alguma coisa que você não exerceu que trouxe a derrota. Foi uma vigilância, foi uma obediência, foi alguma coisa que você deixou de fazer, que aquela crise, a adversidade lhe alcançou e lhe venceu. Então eu quero dizer para você, diante de uma crise, movimenta. Movimenta. Não deixe de exercer a fé.
E quando eu falo isso, é qualquer área da vida. Se é área financeira, tenha fé. Se é área familiar, conjugal, tenha fé. Começa a pagar um preço. Eu quero dizer para você, até a natureza nos ensina. Até a natureza nos ensina. A fauna, a flora. Você observa que tem árvore que, quando chega o inverno, ela se prepara. Ela busca ali, ela recebe a chuva. Ela armazena líquido sobre o seu caule. Para quê? Para quando o verão vir, quando a seca vir, aquela água armazenada sobre o caule, ela saber que aquela quantidade de líquido sobre o caule vai manter aquele período em vida. Então até a natureza nos ensina. Tem muitas pessoas que no momento da bonança, elas só desperdiçam. Não faça isso. Tem pessoas que no momento onde está alcançando bênçãos, elas recebem a bênção e elas desperdiçam a bênção. Estou falando no contexto financeiro. As bênçãos estão vindo e ela é a própria traça. As bênçãos vêm e elas corroem. Entenda que quando as bênçãos estão vindo, aprenda a lidar, aprenda a gerenciar aquilo que está vindo às tuas mãos. Para encerrar, quem é você diante da crise? Eu, você, todos nós, não estamos isentos de crise. Eu passo crise, nós passamos crise, você passa crise. Mas eu quero dizer, vamos passar a crise entendendo, eu vou alcançar. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus, eu estou na palavra e eu vou alcançar sucesso, porque eu sirvo um Deus que tudo pode. E desistir, jamais. Confiar, sempre. Confiar em quem? Em Deus. Que Deus nos abençoe. Envie essa mensagem para as pessoas que você conhece, entendendo que ao ouvir essa mensagem, essas pessoas podem entender que é preciso dar passos de fé para alcançar o propósito. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós. Graça e paz a todos.